Hoje no nosso programa, o engenheiro civil Maurício Pina é doutor na área de transporte, gestão de infraestrutura urbana, membro do Comitê Permanente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco. Nós vamos falar sobre trânsito, nós vamos falar sobre mobilidade. Estamos em época de eleição, né? Eu acho que é bem interessante falar sobre isso e cobrar, né? Para que os prefeitos aí, que geralmente são os principais responsáveis pela mobilidade do cidadão, eles tomem jeito. A pesquisa de empresa especializada em tecnologia de localização aponta o Recife como o trânsito mais congestionado do país. E eu achei que este ano o Recife iria até se destacar positivamente, né? Ia sair dessa estatística que já vem há alguns anos. Porque quando a gente pensa em trânsito complicado, a gente pensa em São Paulo. Mas o trânsito no Recife, segundo essa estatística, vem sendo o pior do Brasil há vários anos. Aliás, em comparação com outros países, o Recife consegue ser pior que Londres. E olha que o trânsito em Londres, principalmente naquele centrozinho ali, é complicado, viu? Pior que Moscou. Eu não sei se é Moscou no inverno, porque eu peguei uma vez a Rússia no inverno, meu amigo, é neve, viu? Mas ser pior que Moscou, tá? Difícil. Também hoje conosco o economista Edgar Leonardo. Vamos falar sobre economia, vamos falar sobre preço de comida, porque nós temos aí um estudo do Bradesco revelando que as queimadas, essa situação dessa seca também no Brasil, já tem alimentos subindo. E há um temor, porque nós já estamos ali no limite da inflação, estamos lá chegando em 4,2%, mas podemos chegar a 6,3% nessa questão inflacionária. Bom, primeiro, por favor, bota aqui para mim o negócio do gráfico aqui do trânsito do Recife, para a gente começar a debater sobre essa questão do trânsito, até porque também, Edgar, esse negócio do trânsito também é economia, né? Porque o prejuízo para a economia que traz o trânsito, né? E para a vida do cidadão, viu, doutor Maurício Pina? A vida do cidadão. Imagina a pessoa entra num ônibus e às vezes pega um engarrafamento. A viagem dele ficava ali 45, 1 hora. Vai levar 2 horas ou mais. Por favor, pega esse microfone, viu? Por que o trânsito do Recife é tão ruim assim? Pois não, Cardinô, ouvintes aqui do seu programa. Nós temos esse problema muito sério da nossa cidade, é uma questão recorrente, é de vários anos. E ela decorre basicamente de uma razão muito simples, é que não há de fato, até o momento, uma prioridade efetiva para a melhoria do transporte público de passageiros. Nós temos um sistema de transporte público que agoniza, um sistema de transporte público de passageiros que em 11 anos perdeu 178 milhões de passageiros durante o ano. Em 2011, o sistema transportou 496 milhões de passageiros. O ano passado caiu para 318 milhões. Razões as mais diversas. Ou seja, há uma queda de demanda que provoca queda de oferta, que provoca um ciclo vicioso que vem mais queda de demanda. Mas o pessoal está indo de aplicativo, é? E veja, também? Essa queda de demanda, a gente pode apontar várias causas. Primeiro, é a má qualidade do serviço, que sem dúvida afugenta o usuário. A questão do surgimento dos aplicativos também afeta. A questão que surgiu principalmente durante a pandemia dos trabalhos em casa afeta. A questão de evasão de receita que nós temos com muita intensidade em vários terminais, dentro dos próprios ônibus, pessoas que não pagam a tarifa. Porque, veja, o que ocorre é o seguinte, nós temos aqui na região metropolitana do Recife 7 áreas, das quais 2 foram licitadas e operam desde 2013, que são o corredor Norte-Sul e o Leste-Oeste, que são empresas concessionárias, e temos as 5 áreas restantes que ainda não foram licitadas e que permanecem com empresas permissionárias. E a receita dessas empresas permissionárias provém exclusivamente do pagamento das tarifas pelo usuário. Então, no caso dos 2 corredores que existem concessionárias, o governo do Estado, contratualmente, é obrigado a manter o equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias. Isso implica, atualmente, em um dispêndio do governo do Estado
anual da ordem de 310 milhões de reais. Isso é o quê? Por mês ou... Por ano. Por ano. Em torno de 310 milhões de reais. 310 milhões de reais para você continuar andando de ônibus, viu? É isso que está se colocando. Aqui, ó, o estudo do tempo de viagem, Recife se destacando aqui, né? Eu tenho até um vídeo sobre isso, né? Coloca aí, pode colocar, vai. Você sabe qual é a cidade com o pior trânsito do Brasil? Provavelmente você vai pensar em São Paulo, mas na verdade não é. São Paulo é a 4ª pior cidade quanto o assunto é congestionamento. A média de tempo diário de viagem, em um percurso de 10 quilômetros na cidade, é de 57 minutos. O mesmo tempo que Belo Horizonte leva, inclusive. Mas a capital mineira, ainda assim, tem um trânsito mais lento, já que o seu tempo de viagem sem congestionamento para 10 quilômetros é de 28 minutos. Ou seja, em horários de pico, o trânsito ultrapassa o dobro. O mesmo acontece com Porto Alegre. Mesmo tendo um tempo menor em um engarrafamento, proporcionalmente tem mais trânsito, sendo a 2ª pior cidade do Brasil nesse quesito. E o pior município do Brasil, quando o assunto é congestionamento, é Recife. São 58 minutos contabilizados, ultrapassando o dobro do tempo em outros horários. Tá aí, acho que deu uma travada aqui, mas veja só, essa aqui é a questão do trânsito, né? Falamos do coletivo, do ônibus, né? Que não melhorou. Lembramos a você agora que você anda de ônibus subsidiado. O governo do estado paga as empresas de ônibus. As concessionárias. As concessionárias, porque não dá lucro. Elas alegam que não dá lucro, e teve uma até que inclusive pediu para sair. Eu dizia, pede para sair, uma saiu. Não dá lucro. Aí nós estamos tendo 340, 310 milhões. Todo ano. Para continuar funcionando. Os corredores operados pelas 2 concessionárias. Agora, é um problema ainda com relação a isso, que é o seguinte: o Recife tem um metrô. Foi o primeiro metrô inaugurado no norte e nordeste do Brasil. Esse metrô foi inaugurado em 1985, no dia 12 de março. Foi em Figueiredo ainda, né? Eu acho que... Estação Central, eu lembro que eu estava na Rádio Globo e fui fazer a cobertura com um Panasonic desse tamanho. Na ocasião, sabe, Cardinô, eu era diretor da MTU e participei das primeiras reuniões que foram mantidas para que fosse inaugurado um metrô aqui no Recife. Houve um financiamento internacional que o governo brasileiro contraiu junto a bancos ingleses e alemães, no valor de 459 milhões de dólares. Nessa ocasião foi em 1981. E isso veio exatamente a possibilitar o metrô do Recife. No começo, quando esse recurso foi disponibilizado para a construção do metrô do Recife, o que havia é o seguinte: uma aparente contradição, porque na época o Sistema Financeiro da Habitação, o BNH, ele construía muitos imóveis, a população estava sendo levada a residir na área norte, Olinda, Paulista, com inúmeros conjuntos habitacionais, Abreu e Lima. E quando chegou o recurso do metrô, a princípio, o lógico seria que o metrô fosse direcionado à área norte, mas não foi. Por uma razão muito simples, é que esse recurso ele era destinado para obras, não para desapropriações. A questão das desapropriações, não havia recurso suficiente para levar o metrô lá para a área norte. Por isso, aproveitou-se uma linha de trem, uma faixa de linha de trem daqui para Jaboatão, e o metrô foi inaugurado aí. No começo a demanda era muito pequena. Ela só veio realmente adquirir uma quantidade maior quando houve um sistema de integração com as linhas de ônibus. Aí veja, hoje nós temos metrô em Fortaleza, que está expandindo, nós temos metrô em Salvador, que em Salvador é uma empresa privada, em Salvador é uma empresa estatal, e o nosso aqui está agonizando. Não é... E olha que meteram dinheiro agora, viu? Não é difícil. E não melhorou, piorou. Porque todo dia é um quebra-quebra. Já tivemos casos recentes, em 3 semanas o metrô deixou de funcionar por falta de condições, problema de peças, problema de manutenção inadequada, e a população sofre com isso. Chega na estação e o metrô está fechado. Eu fico muito preocupado com isso. Eu disse isso recentemente em outra entrevista, em um programa, que eu disse o seguinte: a preocupação é que o fim disso, quer dizer, seja, digamos assim, a proximidade do final do metrô. A primeira cidade do mundo a ter um metrô fechando as portas. E isso pode acontecer... Tem que privatizar, não? Veja, isso é uma discussão que tem que ser travada.
A governadora começou a travar, já levou uma travada. Nós não podemos partir de uma posição assim, com um preconceito desse, ou privatiza ou não. Eu vou dar um exemplo. Fortaleza é uma empresa estatal, é a Companhia Metropolitana de Transporte Cearense, que opera não só o metrô de Fortaleza, mas também o sistema de VLT de Juazeiro do Norte, Crato e Sobral, no interior do Ceará. Na Bahia é uma empresa privada. Ou seja, a gente não pode partir do pressuposto de privatizar ou não, tem que ver o que é melhor para o usuário, e não para segmentos da população. Na Bahia, Salvador, por exemplo, até o BRT a gente vê que funciona. Aqui está essa desgraça. E, digamos assim, a grande preocupação que se tem é que esse metrô, ele pode encerrar as atividades às custas de uma grande tragédia, um choque de trens que morram dezenas. Eu tenho cansado de falar sobre isso, porque é aquela questão da crônica da tragédia anunciada. Se algo realmente não for feito a curto prazo, nós vamos ter o metrô fechando as portas, a primeira cidade do mundo a ter o metrô encerrando suas atividades, às custas de uma grande tragédia, com morte de várias pessoas, pela total falta de condições de operação que ele hoje apresenta. E tem um detalhe, viu, Cardinô? Eu fico assim, até chateado com isso, porque o metrô do Recife já foi um exemplo para o Brasil e até para o exterior. Nós tínhamos, as estações de metrô eram consideradas as mais limpas do Brasil. Mas aí é que está, né? Você depois veio o processo de degradação. Aquele pessoal, homens de preto. Eu me lembro muito bem. Aí, quando o pessoal começou a invadir, né, linha de metrô, né? Aí botar comércio disso, daquilo outro, inclusive comércio ilegal. Não era só comércio de comida, né? Tinha outras coisas. Aí o pessoal pegou e começou a puxar, levar, e parará, e denúncia disso, daquilo. Acabaram com o pessoal do policiamento. Metrô hoje, as áreas de trem são invadidas, vem por outra, quebra aí porque invade. Pessoas passam de uma plataforma para outra, inclusive já houve morte por conta disso. Exato, quer dizer, virou um Mas sabe o que é, Cadu? Ao invés de hoje nós estarmos pensando em expansão do metrô da cidade, porque nós temos um metrô que atende apenas uma parte restrita da região metropolitana. É o corredor oeste, que vai até Jaboatão e Camaragibe, e o corredor sul, que vai até Cajueiro Seco. Hoje era para nós estarmos pensando na ampliação do metrô. E a preocupação hoje é para recuperar o metrô. Veja, enquanto Fortaleza está expandindo 2 linhas novas, uma para o aeroporto e uma linha leste. É uma doideira. Você tem a integração, aí o pessoal, o metrô diz, sim, mas as empresas de hoje não estão pagando. Aí não repassa. É uma confusão. Não funciona. Essa questão, inclusive, do financiamento do transporte público, Edgar, a gente vê que o transporte não melhora. Na época da pandemia, antes um pouquinho de começar, tinha a determinação de botar ar-condicionado e a promessa das empresas de ônibus que queriam colocar ar-condicionado nos coletivos. Aí veio a pandemia, não, deixa tudo aberto porque é melhor, para não propagar o vírus. Sim, mas o pessoal vivia entulhado dentro dos coletivos, né? Agora, não tem dinheiro para coisas essenciais, que transporte público é essencial. O metrô está sucateado. Eu acho que a gente tem que passar, e aí o professor aqui pode dizer, claro, com mais qualidade, para um replanejamento de toda a infraestrutura de transporte, que eu não diria nem ainda só na cidade, mas no estado de Pernambuco como um todo. Mas tem um outro ponto também que eu acho importante, que é o seguinte: hoje, claro, a gente tem o transporte por aplicativo que trouxe uma parcela dessa população que usava o ônibus, por exemplo, para outro tipo de transporte e que tem um impacto financeiro no final, tem. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: esse cidadão, esse estudante, esse trabalhador que está usando hoje o transporte por aplicativo, seja de moto, tem um outro detalhe também importante a se discutir aí. Que é muito mais barato. Que é muito mais barato, mas também está usando de carro, mas ele está pagando mais caro do que a passagem de ônibus. E muitas vezes... Mas não paga, porque o de carro, o que ele faz? Ele pega, ele combina com as pessoas amigas o carro. Geralmente dá 3, 4 pessoas, e quando ele faz a conta... Fica mais interessante. Porque a passagem para ele se locomover, dependendo da distância, é 5, 6, 10. Mas hoje tem um outro problema também, Cardinô. A insegurança dentro do transporte público de passageiro. Ah, sim. Então você tem muita gente que não anda mais de metrô, como eu andei no passado, porque o metrô, como você bem colocou, era um metrô limpo e seguro. Eu recentemente, inclusive, eu fui fazer uma pauta na estação do metrô e eu resolvi ir de metrô. Fazia 15 anos que eu não entrava no metrô. E aí o metrô hoje ele está inseguro, né?
Você, faça um teste, alguém que está escutando a gente, está assistindo a gente, vai lá, põe um Pode terno, comentar, você que um tá aí, notebook e entra no metrô. Pessoal comentando, a pandemia só pobre imprensava dentro do ônibus. E chegaram a E era dizer que aquela não conversa- fazia mal porque era pouco tempo. Lembra um político e nosso? aí veio a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz veio com uma análise, né, da situação epidemiológica, demonstrando que, em primeiro lugar, hospital, para transmissão. Segundo lugar, terminal de ônibus, pô. Segundo lugar, terminal de ônibus, as pessoas entulhadas, né? E um detalhe que eu queria chamar a atenção, né, até porque é outro problema básico que o Brasil não consegue passar, não consegue resolver, né? E tem países desenvolvidos que, ao contrário de avançar, estão voltando. Vamos colocar saneamento básico. Quando você recebeu aquela proibição de entrar no mar, né, foi porque a Marinha Brasileira, no Rio de Janeiro, foi pesquisar as águas lá no Rio, que lá eles proibiram também. E ficou demonstrado que havia o vírus dentro da água marinha. Aí o que ficou? Um medo. Se permite as pessoas tomar banho, vai ter transmissão na água. Foi por isso que você, né, não podia, por exemplo, Avenida Boa Viagem. Eu até tirava onda, porque tem que tirar a onda mesmo. Para ver se político toma vergonha na cara. Que é um dia atrás do outro e eles não tomam vergonha na cara. Como é que pode você não poder tomar banho na praia de Boa Viagem porque está cheio de vírus? Porque não tem saneamento básico. Você hoje, ainda em Boa Viagem, você tem área que não tem saneamento. Boa Viagem, que é o bairro mais rico daqui, um dos mais ricos do Nordeste. E você tem os rios jogando água também para dentro do mar. De várias áreas que também não tem saneamento. Né? Então a gente tinha um problema que eles tentaram explicar, mas na realidade não tem explicação. É uma irresponsabilidade pública que os anos... Né? Você vê, nós temos cidades aqui que ainda está pedalando em 30% de saneamento. Jaboatão está por aí. É isso. Né? Aí, eu não sei se, inclusive, o senhor deve se lembrar. Projeto Cura. Sim, né? Roubaram. Era para estar, inclusive, Jaboatão saneada. E nós estamos falando aqui, década de 90? 80. Projeto Cura. Roubaram. Estou falando, Projeto Cura. A Zona Sul, periferia sul, era para estar saneada. Nós estamos falando ainda da área do regime militar, então. Se é 80. Roubaram. Então, ladrão nesse país existe há muitos anos. Agora, Cardinal, veja, ainda há uma luz no fim do túnel. É o seguinte, já foi assinado, está para ser posto em prática o novo plano de mobilidade da região metropolitana do Recife. Esse plano está sendo objeto de um acordo que foi firmado entre o Grande Recife Consórcio de Transporte e a agência Condep-Fidem, que é quem cuida do planejamento da região metropolitana do Recife. Mas vai fazer o quê? Vai cuidar da mobilidade por todos os modos. Porque, veja só... Transporte por ônibus, metrô... A gente hoje tem problemas, gargalos, que os próprios administradores criam. Nós tivemos aí, na época do governo Lula e depois veio Dilma, a Via Mangue. Maravilha. Era para ser uma via expressa, sem nenhum gargalo. Aí fizeram o quê? Um túnel ali no Pina, que já matou até gente. Nós temos no Jordão um túnel que já matou até gente. Na Zona Oeste, outro túnel, que quando alaga o trânsito vai para o Beleléu. Aqui, juntinho da gente, Avenida Agamenon Magalhães, né? Que foi uma obra que foi feita naqueles diques, uma orientação inclusive dos holandeses. Aqui eu não sei se foi Joaquim Francisco ou Roberto Magalhães, que alagava sempre. Foi Roberto Magalhães. Foram construídas eclusas com duas comportas, uma aqui no Hospital Português e outra lá na Tacaruna. Agora veio aqui, recentemente, fizeram uma ciclovia. Só que ergueram o muro. A última chuva encheu tudinho. É porque não está chovendo agora. E o tráfego para. O tráfego para.
Então a gente tem, vez por outra, intervenções no trânsito, que são intervenções, que ao contrário de melhorar, piora. Mas, Cardinô, veja, muitas vezes as pessoas falam assim, falta de planejamento. O Recife é uma cidade que tem planejamento até demais. Eu vou dar um exemplo. Toda a concepção do sistema de transporte da cidade foi concebida em 1984. Eu participei disso, faz 40 anos já. E, naquela ocasião, foi idealizado um sistema de corredores radiais e perimetrais para resolver a situação do transporte público da cidade. Perimetrais. 4 corredores radiais, aliás, 6 corredores radiais e 4 perimetrais. Os perimetrais são a Agamenon Magalhães, que é a primeira em operação, com toda a dificuldade. A 4ª perimetral é a BR-101, que vai de Abreu e Lima a Prazeres, no trecho conhecido como contorno Recife. Nós temos 2 perimetrais no meio, a 2ª e a 3ª, que até hoje ainda não foram implantadas como corredor de transporte de massa. A ausência das 2 sobrecarrega a 1ª e a 4ª perimetrais. E não implantaram por quê? É vontade veja, política. O SEI foi concebido há 40 anos atrás. Claro que algumas intervenções foram feitas, terminais de integração foram construídos, mas ao longo desse tempo, 40 anos, não foram executadas todas as obras que foram planejadas naquela ocasião. Então, muitas vezes até eu nem concordo. O Recife é uma cidade que sempre foi muito pródiga em planos. Nós fomos a primeira cidade das Américas a ter um plano urbanístico, quando o Maurício Nassau aqui esteve e trouxe urbanistas renomados da Europa. Tivemos inúmeros planos de desenvolvimento da cidade, planos de transporte. A gente agora, não pode correr da realidade. Muitas vezes o que pior falta... trânsito do Brasil. Mas muitas vezes o que falta, Cardinô, é a execução do que foi planejado. Eu citei aqui o caso do SEI. Temos corredores que ainda não foram implantados já decorridos 40 anos. Eu acompanhei a Copa, né? Que foi feita toda a obra da PE 15. Não sei nem porque fizeram a PE 15 de novo, outra vez, porque o Jabba Vasconcelos fez a PE 15. Aí foi feita. Quando chega ali, quase junto da pandemia, o Tribunal de Contas da União fala, está tudo esburacado, caindo aos pedaços, roubaram. Porque não é possível botar um asfalto daquele de péssima qualidade, né? Era melhor deixar como estava na época do que foi feito com Jarbas. Porque não é possível. Né? E foi na época dos escândalos de Lava Jato e tinha uma empresa desses escândalos fazendo obras aqui, inclusive os terminais BRT. Tá? Pô, aí agora, de novo, Paulo Câmara, governador, bota para fazer a PE 15 de novo. Aí continua agora com Raquel Lira. E o trânsito indo para o Beleléu. Esse negócio, viu, Edgar? O custo Brasil é uma coisa de doido. Né? Inclusive, não foi o Marcelo, foi o Emílio Odebrecht, que numa das delações, ele falando ao Ministério Público, ele disse assim, olha, eu participei do governo militar. Naquela época, os caras... 5%. Aí depois veio aquele outro povo, né? Democracia e não sei o que lá. 10%, taxa garçom. 10%. Mas eu disse ao presidente, o pessoal agora é bocão. O pessoal quer roubar muito. É taxa agência de publicidade, é 20% e olhe lá, 20%. Imagina, Edgar, 20% do valor de uma obra. É muito. Mas se a gente for pensar direitinho, eu acho que um dos pontos importantes para a gente ver é que, né, como foi colocado aqui, a gente tem muito planejamento, mas a gente precisa efetivamente aplicá-los na prática, colocá-los em prática. Eu vi um dado, de que não sei se é fato, de que o planejamento do que a gente tem hoje como Via Mangue foi de meados dos anos 70. Então, a gente precisa, de fato, repensar esse trânsito, porque isso tem um impacto, que era aquele ponto que eu ia falar. A gente tem um impacto grande na economia. Na medida que imagine que um trabalhador, ele para chegar no trabalho, ele vai levar 1h30, 2 horas para chegar. Outra coisa, você faz uma via expressa para todo mundo entender. A via expressa, o senhor pode explicar, via expressa. Eu estou aqui, eu não paro. Então, se eu vou para um posto de gasolina, eu desço. Eu vou para um colégio tal, eu desço. Entendeu? Agora, eu não posso ter uma via expressa e aí lá na ponta eu pego e boto o quê? Um túnel com um sinal numa subida do túnel. Tem ainda isso. Aqui no Pina. Que quando roubam bomba, alaga tudo. Meu Deus do céu. Eu não entendo.
E a gente é uma cidade lá embaixo no nível do mar. Cavou aqui, não precisa 3, 4 metros, já dá água. Já dá água. Aí dizer que túnel não vai alagar? Tem túnel que não alaga. Aonde? Aqui no Recife mesmo tem túnel que não alaga. Tem qual é que seria? Porque esses que construíram agora... Nós temos 2 críticos, né? Você tem, o eu vou dar um Dupina exemplo. matou 2 mulheres. Aquele túnel Chico Sainz, o da Ponta da Madalena, aquele eu nunca vi a ocorrência de alagamento ali. Nunca vi. Pode ser que nunca ouvi falar de alagamento ali. Então mas, esses outros foram mal feitos? Não vou chegar a esse detalhe, porque eu não posso afirmar sem ter uma análise mais apurada. Mas, por exemplo, o túnel da Abolição, ele tem bombas ali para poder retirar água e, vez ou outra, roubam as bombas, tem que ter uma pessoa lá para evitar que isso aconteça. Quando tiram as bombas, alaga. Porque quem o nível teria d'água... que evitar? Quem teria o quê? Que evitar que aconteça. Bom, é patrimônio público, né? Teria que ser a Guarda Municipal ou tem que ser a polícia? Não, acho que ali é com o Estado. É com mas o Estado. Veja, eu creio que seja. Mas tinha solução de engenharia para nos fazer esse túnel ali? Veja, o túnel foi feito para permitir o corredor leste-oeste. Havia uma lógica em torno disso. E, por conta disso, eliminou-se aquele cruzamento muito sério que havia da Rua Real da Torre com a Avenida Caxangá. Mas dava para fazer outra coisa, não? Fazer por cima? A outra solução seria um viaduto, ou por cima ou por baixo. Mas observe bem, Cardinô, o que nós lutamos muito hoje é com relação exatamente à questão de se pensar a cidade daqui para frente. Eu não consigo imaginar que daqui a 20, 30 anos, no ano 2030, 2040, 2050, nós estejamos com esse mesmo sistema que hoje opera em condições precárias. E o que ocorre é o seguinte, para que isso mude, é necessário que tudo seja feito com antecedência. Por exemplo, vamos imaginar, o caso do metrô nosso aqui é um caso atípico, que ele já veio com recursos assegurados. O dinheiro chegou, aquele empréstimo que o governo brasileiro tomou em 1981, e 4 anos depois, em 85, o metrô do Recife foi inaugurado, em março de 85. Só que hoje, sem ter recurso assegurado, o que é que vai acontecer? Vamos supor que hoje se resolvesse construir um novo metrô na cidade. Aí, primeiro, vai ter que se definir a demanda de cada corredor, vai ter que estudar corredor por corredor, verificar os patamares de demanda se justificam o metrô, depois verificar a questão da viabilidade financeira, ou seja, conseguir recursos para essas obras, pode ser com recursos nacionais, tipo BNDES, com recursos internacionais, Banco Mundial. Na Copa pensaram nisso. Mas veja só. Aí aquele negócio lá de Camaragibe não saiu do papel do jeito, inclusive... Mas eu falo em novos corredores sob trilhos na cidade, como as grandes cidades do mundo são assim. Depois que resolver a parte financeira, aí vem a questão de licitação de projetos, projeto básico, projeto executivo, posteriormente licitação das obras, desapropriações. Então o que eu quero dizer é o seguinte, um investimento desse tipo, ele não levaria menos de 7, 8 anos para ser posto em prática. A partir do momento em que houver uma decisão política, nós não conseguiríamos implantar, por exemplo, um metrô na Avenida Norte, na Avenida Caxangá, eu estou dando só como exemplo, em qualquer outro corredor da cidade, sem um prazo tão longo por conta de todas essas dificuldades. Então a gente tem que pensar da agora. Porque se não pensa da agora, ninguém tá pensando. Vai chegar 2030, vai chegar 2040, 2050, a gente vai estar com esse mesmo sistema obsoleto. O governante aqui no Brasil, precário o pau da barraca, quer fazer para ganhar a eleição. Deixa eu falar aqui de volta sobre a questão das estradas, porque um dos problemas que a gente tem constantemente, Maurício Pina, é obra que começa e a gente não vê acabar. Essa estrada da Moribeco é uma estrada minúscula. Não acabou ainda. Começou nesse segundo governo de Paulo Câmara, entrou já, está praticamente o segundo ano do governo da Raquel. E não termina. A obra, essa tinha uma previsão de demorar, a PE 15, né? E inclusive a governadora está dizendo que está fazendo já 1.000 quilômetros de estrada. Está anunciando, tá? Mas nós temos aí agora, vai entrar o verão. A PE 60 está toda esburacada. O dinheiro do estado de Pernambuco. Imagina, o turista vai pela PE 60, vai para Porto de Galinhas, vai para Tamandaré, vai caindo em buraco, ô Medina. Tá difícil. Por que demora tanto assim? O sistema viário de Pernambuco, digamos assim, como de resto do Brasil, ele deixa muito a desejar com relação ao seguinte aspecto. Outro dia eu fiz uma comparação dessa aqui num seminário, de uma palestra que eu dei agora, semana passada, na Federação das Indústrias. Compare, por exemplo, Pernambuco
com Portugal. Nós temos uma rede pavimentada em Pernambuco da ordem de 9.000 quilômetros. Portugal é menor territorialmente do que Pernambuco. E Portugal tem 2,5 vezes mais rodovia pavimentada do que Pernambuco. É só para fazer uma comparação. Senhora. Mostrando quanto isso nós temos. No coração, né? Dói o quanto nós temos de poucas rodovias. E as pesquisas da CNT, a CNT é a Confederação Nacional do Transporte. Anualmente, agora no próximo mês, a CNT já deverá divulgar as pesquisas do ano de 2024, que faz um inventário completo de toda a malha rodoviária brasileira. E a situação é muito crítica. Aqui no Nordeste, em particular, por exemplo, aqui no Nordeste nós chegamos a ter estado como o Maranhão, que 88% das rodovias do Maranhão, conforme a última pesquisa, são rodovias em estado insatisfatório. 88%. 88%. Aqui em Pernambuco, não é uma situação assim tão favorável, mas melhor do que a de outros estados. Aqui em Pernambuco, a última pesquisa revelou que 66% das rodovias elas têm situação insatisfatória. É uma pesquisa muito séria que a CNT realiza e que, inclusive, na universidade já orientamos vários trabalhos de conclusão de curso de alunos, analisando realmente o resultado dessa pesquisa. Essa pesquisa, inclusive, a última até, ela vem analisar uma questão que o pessoal faz muitas comparações das rodovias de Pernambuco com a rodovia da Paraíba, alegando que a rodovia... A última pesquisa não mostra isso, não. Mostra até que o percentual... São melhores que lá. Um pouquinho melhor do que menos ruim, pouco menos ruim do que de lá. Agora, essa situação nossa, o que me deixa assim, até certo ponto constrangido é, por exemplo, nós temos praias, né? Aí vamos supor, o cara chega, quer ir para o litoral sul, aí vai pegar a PS60. Está toda esburacada, toda acabada. Até tem uma matéria hoje do pessoal de rede social daquela área ali, do litoral sul, reclamando da situação. Fora que nós temos ali, naquela área, o setor produtivo. Nós temos Suape ali, pô. Nós temos indústrias. Aí quando pega para o litoral norte, a gente tem esse gargalo da BR-101 que tem que passar dentro de Abreu e Lima. É o grande problema, Abreu e Lima, ali com relação a isso. Que também não saiu. Mas veja bem, haveria solução mais simples para resolver o problema de Abreu e Lima. Havia um projeto, que é o Mini Arco, como era chamado, que ele resolvia a questão de Abreu e Lima, passando um elevado por cima de Abreu e Lima, a partir ali do Hospital Miguel Arraes, ia sair lá perto de Igaraçu. Essa obra não foi executada. E a questão do Arca que você se referiu é uma obra muito complicada, porque tem problemas ambientais sérios, tem problema de viabilidade da própria obra. O trecho sul já está em uma fase mais adiantada e as obras deverão ser licitadas em breve, que é o trecho que liga a BR-101 Sul com a BR-232. Que tem um volume de tráfego realmente razoável. Nos demais, no trecho do meio, que é entre a BR-232 e a BR-408, o volume cai. E no trecho norte, que vai da BR-408 até a BR-101 Norte, ele tem uma demanda pequena. A grande questão é a seguinte: quando se resolve, por exemplo, ligar Goiânia a Suape, dois polos econômicos importantes do Estado... É a Fiat. Aí a primeira ideia que se vê que se tenha com relação a uma rodovia que está toda complicada, principalmente por questões ambientais. Seria a ferrovia? Veja, eu já orientei 2 trabalhos de TCC na universidade com relação a isso. Qual seria a melhor ligação entre Goiânia e Suape? A opção ferroviária é uma opção interessante, porque existe uma ferrovia que, embora não esteja em operação, porque, lamentavelmente, há vários anos a concessionária suspendeu a operação dos trens de carga em Pernambuco, uma rodovia que sai a 20 quilômetros de distância lá da BR-101 e com um pequeno investimento ela poderia vir até Suape. Ou mesmo a opção marítima, que seria Suape já é um porto, construir um porto em menor escala em Goiânia para fazer essa movimentação. Eu falo isso apenas como possibilidade, casos de estudo. Mas o que acontece é o seguinte: quando se diz vamos ligar a Goiânia a Suape, a primeira opção que vem é a rodoviária e acabou-se. Ninguém cogita outras possibilidades. Que está encrencada. Está complicada, exatamente. O grande problema é de ordem ambiental por conta da passagem na reserva, na área de proteção ambiental, lá, Aldeia Bibiribe. Olha, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso programa, né? E já fica reiterado o convite para que venham outras vezes aqui para discutir essa situação, não apenas do trânsito, mas estradas, mobilidade. Sem dúvida, Carlos. Nós estaremos sempre à disposição, sempre que necessário, para debater aqui temas importantes de interesse da população. E eu espero que o pessoal que governa, que também ouça e veja, né, essas ideias que foram colocadas aqui, não apenas da rodovia, mas a questão, faz um porto, pega aí 20 quilômetros, faz a ferrovia, né?
E é importante, a pessoa ouve e fala, epa, mas tem isso, né? É importante. Perfeito. Qual vai ser, Edgar, o impacto dessas queimadas todinha que ele está mostrando aqui? Isso aí certamente vai impactar a inflação, né? A gente já tem antecipação aí da produção de açúcar e etanol por conta da colheita. A gente tem aí laranja, limão, que deve estar subindo de preço. A gente tem a produção de feijão, que é importante agora em outubro, que deve estar sendo impactado pela seca e pelas queimadas. Então a gente tem impacto na soja, a gente tem impacto no milho, isso vai impactar a produção leiteira, carne, etc. Infelizmente, inflação de alimentos, Carlos. A gente está falou aqui, mostrou esse gráfico aqui, né? E eu queria chamar a atenção de todos vocês, que às vezes faz uma obra, acha, não estamos fazendo. Tem aquela hidrelétrica que foi feita na região amazônica, começou lá no segundo governo Lula, e a Marina era contra. E disse que tinha os peixes e tal. Está seca. Exatamente. Não está ajudando em nada. A Marina que está no governo de novo. Isso. Ela disse para o Lula, falou só, não faça isso. E a gente tem informações de que os órgãos de pesquisa já tinham levantado todas essas hipóteses. E tem um outro detalhe, a gente tem que lembrar que quando a gente tem uma seca muito grande na região norte, a gente impacta também o transporte de produtos industrializados da Zona Franca de Manaus. Exato, porque os rios secam. Aí agora tem esse problema da exploração do petróleo na bacia amazônica. Está lá parado no IBAMA, mas há fontes que dizem que vai sair. E o Brasil perdendo uma grande oportunidade. Isso é um ponto extremamente importante, viu? Então, a exploração é importante para o Brasil? Claro. Imagina que a gente tem um recurso natural, e esse recurso natural, inclusive, ele pode... Mas não acaba de arrebentar com a Amazônia, não? Veja, a gente pode usar o recurso para que ele pague royalties e para que a gente finalmente viabilize a gente tomar conta daquela região. Por exemplo, né, colocando reservas efetivamente, né, que funcionem, a gente colocando sistemas de radares para proteger a região e viabilizando, talvez, por exemplo, criar reservas na Caatinga, criar reservas no Cerrado, que a gente também precisa, e tem que lembrar do mar. Por que a gente também não faz, aspas, vou usar o nome reservas, no mar? Áreas protegidas de pesca e etc., que a gente também precisa voltar a pensar. E a gente tem um recurso natural lá que pode ser, na minha humilde opinião, com zelo, com cuidado, a gente pode buscar e pode utilizar, porque esse petróleo também vai ser retirado pela Venezuela, pela Guiana, por todo mundo, porque a gente não pode usar o nosso. Porque tudo é Amazônia, né? É verdade. Resultado da enquete...